Quando a gente fala em dominar a gestão de obra, a gente está pensando muito além de apenas fazer, né, um cronograma ou dominar o cronograma, ter uma boa estrutura de AP. Né? Quando a gente fala fazer a gestão de obra, é justamente você conseguir visualizar um todo. E um todo, para você visualizar ele de uma maneira, vamos dizer, 360 graus, conseguir enxergar tudo o que está acontecendo, é fundamental que as coisas se conectem. Tá? Se a gente trabalhar de forma isolada, um cronograma de produção, um cronograma de material, um cronograma de ferramentas, um cronograma físico-financeiro, de formas isoladas, se torna um pouco mais complicado para a gente de fato ter esse controle, porque a gente começa a visualizar etapas de forma isolada. Então muitas vezes a gente perde muito tempo preocupado apenas com produzir e a gente esquece de solicitar material. Ou, né, a gente está produzindo para poder atingir o nosso contrato, o nosso cronograma em datas, e a gente começa a fazer de tudo. Ter gastos excessivos, comprando mais materiais do que precisa para poder garantir que chega o material dentro da data que você precisa, começa a pagar hora extras em excesso, trabalhar final de semana, feriado, tudo isso para poder atender o seu cronograma. É fundamental que a gente entenda que essa integração precisa existir. Mas de todas, a principal sempre vai estar relacionado ao financeiro. Claro que quando a gente pensa em financeiro, a gente tem que pensar no custo total. Então esse custo total, ele precisa também estar amarrado a outras coisas. Porque pensa comigo, se eu não souber quanto que eu vou gastar ou quanto eu estou gastando na aquisição de EPI, por exemplo, eu posso estourar o meu orçamento. Posso comprar uma porcentagem maior do que foi estabelecido. Se eu não tiver o controle de material, a mesma coisa acontece. Mão de obra, todos os custos relacionados à obra, eu tenho que ter um controle dele. A partir do momento que eu tenho um controle dele, eu tenho um número, eu consigo comparar com aquilo que foi orçado, com aquilo que foi previsto. Então imagina, se eu tenho 100 para gastar e eu já gastei 50, eu só vou ter mais 50 para gastar. Ok, ainda está positivo. Mas quanto tempo mais eu tenho para poder gastar? Eu tenho 6 meses. Quanto que eu estou gastando por cada mês? 10. Opa, já de cara eu já sei que vai faltar 10. Então, quando eu consigo visualizar isso em linha, as coisas mudam. Vamos ter uma ideia do que eu estou falando? Eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai olhar agora a parte do cronograma físico e financeiro. Olha só, aqui já está a planilha que a gente estava trabalhando, né? Até agora a gente trabalhou aqui na parte do gráfico, então a gente conseguiu ver as datas. A gente não falamos dessa parte ainda, do realizado, mas aqui é uma coisa que talvez, apesar de ser óbvia, é importante a gente destacar. Você vai preencher conforme o seu realizado. Por exemplo, vou imaginar que isso aqui entrou no dia 4/8, legal. E terminou quando? Terminou no dia 5/8. Opa, olha só, estava programado para um dia, eu gastei 2 dias. O que eu vou fazer aqui nesse atendimento? Tá? Nesse atendimento eu vou clicar aqui e vou falar para ele, ó, a data de início ela deu certo, ela foi dia 4 e ela entrou, vou colocar um sim. Já o tempo de duração ele não foi, ó, foi 2 dias, estava previsto para 2. Robert, por que eu faço isso? Porque no futuro você vai conseguir criar um outro dado que ainda a gente não tem nessa tabela, tá? Nessa planilha. Mas você vai conseguir entender se o seu planejamento ele aconteceu dentro daquilo que você precisava, e aí vai entrar a questão da eficiência, a eficácia dele. Aonde que eu vou conseguir visualizar isso daqui, Robert? No meu controle. Então você vai vir até o seu gerenciamento. No seu gerenciamento, falei controle e gerenciamento. No seu gerenciamento você vai criar uma nova aba aqui ou utilizar dentro delas. Você vai criar aqui um controle de informação. Como que está a minha eficiência, como que está a minha produtividade, o que aconteceu para essas datas não entrar, e aí você pode estar utilizando também aqui o seu diário de obra, pode estar utilizando a ata de reunião, caso for uma ocorrência muito forte, ou própria ocorrência diária que você pode estar preenchendo aqui, explicando ó, se houve falta, se não houve, por que naquele dia aconteceu algum atraso, que essa informação utilizada aqui ela pode ser a justificativa deste atraso, né, dessa data não ser cumprida. Então você vai preencher com as suas informações e vai sempre criando. Se aqui foi não, meu amigo, você precisa ir lá
no seu gerenciamento, abrir aqui uma ocorrência e registrar o que está acontecendo. Porque no futuro, se alguém te cobrar, você tem essa informação. E aqui em progresso, Robert, eu posso entender assim. Hoje eu trabalhei e fiz a metade da produção, né? A gente tinha falado que era 2 dias, essa atividade aqui ela foi concluída. Concluiu no próprio dia, né? Dia 4, dia 5, no dia 4 eu realizei ela, 100%. Não, eu não consegui, né? Foi 2 dias, no dia 4 eu fiz só 50%. Você pode preencher de forma manual. É mais uma outra ferramenta visual para facilitar o seu entendimento. Não deixe de preencher, tá? Porque talvez você já está aqui trabalhando há 4 dias, aí você fala, já estourei o meu prazo. Mas quanto que eu produzi nesses 4 dias? Pô, eu produzi 10% só. Por quê? Né? Vamos olhar a ocorrência, vamos entender o que está acontecendo para a gente não ficar no escuro. Então preencha essas informações. Tá? Mas a gente fala um pouco mais lá na aula detalhada para conversar sobre a planilha, explicando como que funciona essa planilha, tá? A Mestre de Gestão 360 é uma ferramenta que nós utilizamos aqui, todo o nosso escritório, nossos engenheiros, analistas trabalham com essa planilha e ela facilita muito a vida. Por quê? Porque está tudo integrado em uma só, certo? Vamos lá para o cronograma físico e financeiro. Bom, ó, nós já temos as atividades, nós já definimos que o nosso cronograma vai ser esta linha aqui. Eu vou tirar meu vídeo da tela para ficar melhor. Então eu já defini que essa daqui vai ser a minha estrutura. Ok. Lá na minha tela de cadastro em planejamento, eu já também preenchi quanto que vai custar cada serviço. Olha só, para mim fazer a instalação do canteiro de obra, eu estou cobrando um valor de 3, eu vou ter um custo de R$3.000, mas para o meu cliente eu cobrei 6, eu dobrei o valor aqui só para a gente conseguir enxergar um número, tá? Serviço de barracão também eu vou gastar 5.000 e vou cobrar do meu cliente 10.000. Vou fazer isso com ligação provisória e faço isso com os outros itens. Aqui nessa tela eu já tenho mais informações, lembra que eu falei para vocês? Ó, código, nome, isso daqui tá ok, marco também tá puxando lá do cronograma, essas 3 informações próximas, datas iniciais, a final prevista e a duração também está puxando de lá. Aqui é a quantidade do serviço, então isso daqui eu preciso preencher, isso daqui eu posso ficar tranquilo que já vai ser extraído direto lá do cronograma, tá? Diferente, tá, gente? Diferente da EAP, ó, a EAP a gente ainda precisa validar, né, se esse aqui é realmente o nosso cronograma, aí sim eu posso vir aqui, dar um ok, né, dar um copiar. Aí eu posso voltar lá e dizer, ó, agora a minha EAP é essa daqui, tá? Então é importante que vocês façam isso depois que estiver definido. Mas voltando aqui para o nosso cadastro, nós já temos agora a informação de quanto eu vou cobrar, né? E de quanto vai me custar e de quanto que eu vou cobrar do meu cliente. Volto lá para o cronograma. Ó, imagina que está tudo andando e aqui a gente está monitorando um mês, né? O custo do mês. Então dentro do mês estava previsto para mim gastar R$3.000. Eu gastei 2.000. Pô, bacana, olha só o que ele está dizendo para mim. Que eu estou com 66% do previsto utilizado, ou seja, eu ainda tenho uma margem. Mas e se eu tivesse gastado os 3.000? Opa, eu já gastei 100%. Então aquilo que eu poderia gastar já está já no limite, já não posso mais. Robert, gastei 3.500. E aí? Opa, já ficou vermelho, você está 16% a mais do que você precisava. Então o físico e financeiro ele é justamente para mostrar para você o que está acontecendo com a sua obra. Ó, vamos imaginar que esse corte aqui ele vai levar 1 mês para 2 meses para ser feito, tá? Então lá no nosso cronograma a gente identificou que esse serviço aqui serão 60 dias. O gráfico já mudou, tudo aqui já mudou, o cronograma físico e financeiro também mudou em dias úteis, né? Porque a gente está considerando que sábado e domingo a gente não vai trabalhar, 85 dias. Olha só o que acontece então. Então para a limpeza do terreno, ok, no primeiro mês eu gastei 5.000, ó, perfeito, está dentro do nosso orçado. No orçamento eu gastei também 5.000. O que eu ainda tenho? Olha lá, ele está dizendo para mim, você consumiu 20%. Olha o que está acontecendo. Aqui ele está mostrando para mim qual que é o meu custo, né? Quanto que eu gastei nessa operação em agosto. Em agosto até agora você gastou 10.000. Fechou. Vamos para setembro? Vamos. Chegou em setembro, aqui eu já não vou gastar mais nada. Aqui eu vou gastar mais 7.000 agora. Ó, ele simplesmente colocou para mim o custo do mês mais o acumulado. Então ele falou, ó, você já gastou 10. Mais 7 que você gastou agora, nós estamos acumulados 17. E ele vai levando esse valor para frente. E aqui vai somando os valores, ó. Entrou mais um mês, puta, não consegui terminar em 2 meses, vou ter que gastar agora um terceiro mês, bacana, ó, terminei aqui em outubro, olha lá, ele está informando, ó, você tinha 25.000, você gastou 24 e está 96%, tem 4% ainda para gastar. Se nada mais eu for fazer, ok, eu já consegui economizar na questão de custo.
Se eu olhar 85 dias, nós estamos falando de quase 2 meses e meio, ok, dependendo de quando que acabou em outubro, está tudo certo. Mas se ele passou de outubro, ou foi os 90 dias, opa, eu já tenho 5 dias a mais, né? Eu já tenho um custo que talvez não seja de lucro, tá se pagando ali, tá? Então vocês têm que ficar espertos. Mas aqui é justamente isso, para a gente ter esse visual. Ó. Então eu sei, ó, se eu colocar lá que eu gastei aqui 3 mil, nesse outro era 5 mil. Vamos imaginar aqui que as datas sejam um pouquinho mais longas, tá? Então olha só como que vai ficando o meu físico financeiro, né? Eu não estava compartilhando a tela com vocês, espera aí. Deixa eu voltar aqui, ó. Lá o que eu fiz. Vamos imaginar que aqui seja mais dias, tá? Era isso que eu estava falando, estava mostrando no vídeo. Então eu vou imaginar que esse serviço de 3 mil reais, ele consumiu 1.500 aqui. Ó, lá em cima vai mudando, ó. Né? Aqui consumiu mais 1.500, aqui consumiu 3.000, aqui 2.000, olha só, gastei tudo aqui nesses 3 meses, ele veio puxando, então estava previsto lá no meu planejamento que eu iria gastar 44 e vou lucrar 88, então se tudo deu certo, na minha planilha de medição, eu já estou cobrando do meu cliente um valor já aqui está com outros dados, eu vou organizar aqui para nós, mas já vou poder cobrar do meu cliente já o valor de 88 mil. De novo, o que eu preciso ficar esperto agora? Um cronograma físico e financeiro. Se você planejou para 2 meses e você está gastando 3 meses para executar, entenda que você já teve um custo a mais, tá? Mão de obra, pagou um salário de um mês a mais, teve custo de equipamento locado, tudo isso. Por mais que você olhe e fale assim, ó, mas eu estava previsto gastar 100 e eu gastei 70, tenho 30 mil de lucro, cuidado, tá? Você precisa olhar como um todo. Vamos pegar esses 30 mil e vamos ver quanto que eu gastei com esse mês a mais. Aí, regrinha, tenho 30 mil menos 20, me sobrou 10. 30, gastei 40, estou menos 10 negativo. Então você precisa entender essa conta porque é importante você fazer a gestão de uma maneira que realmente ela se conecte e te traga transparência e verdade. Nada adianta você falar, até mesmo para o seu cliente ou para a sua equipe, ó, fomos eficientes aqui, economizamos 10 mil. Tá, mas eu gastei um mês a mais, então houve economia. Cuidado, tá? Por isso que é importante medir desempenho. Aí, aquela parte da planilha, onde que eu falo para vocês, preencha aqui essa informação, se entrou no prazo ou não, é justamente para a gente ter registro. Pô, mas como pode? Eu economizei 30 mil em um serviço e mesmo assim estou no prejuízo. Não, eu preciso entender esse serviço. Deixa eu ver, vou abrir aqui a minha instalação, foi aqui que deu a diferença? Ok, vou lá no meu controle, né? E vou verificar, aliás, no gerenciamento eu vou verificar, teve ocorrência? O que aconteceu com esse produto aqui? Por que ele ficou mais barato, mas eu estou tendo prejuízo? Porque a data dele não entrou, a data de início dele estava previsto, ou até entrou, mas o tempo dele foi muito superior àquilo que precisava. Então fique esperto com isso, tá? É fundamental fazer a gestão como um todo. Próximo vídeo eu vou te mostrar como que a gente utiliza a parte de medição. E a medição, como eu falei, você pode utilizar ela com uma ferramenta, um tipo de modelo, pode utilizar o cronograma físico e financeiro também para você enxergar o que você está tendo de lucro, mas é importante você ter uma tabela específica para você ver esses dados, principalmente o quantitativo de produção, porque essas informações, a gente está trabalhando aqui como se fosse sua primeira obra, mas para uma segunda obra você já tem informações para você transformar tudo isso aqui em dados, em gráficos, então é importante que seja bem separado, bem identificado para facilitar. E novamente, quiser adquirir essa planilha aqui, utilizar toda a estrutura dela, com todo o suporte do time, com vídeo aulas, com atualizações, sempre que receber atualizações você vai receber ela também, clica no link abaixo aí, venha fazer parte do nosso grupo de alunos, venha fazer parte de um modelo de gestão diferente, inovador, aqui a gente busca sempre trazer soluções para problemas reais, então são situações que a gente está vivendo no dia a dia, no canteiro de obra, a gente traz para dentro das ferramentas para poder nos auxiliar. Sem contar que quem é aluno na nossa plataforma está sempre recebendo vídeo novo, ferramentas novas. Quem faz a aquisição deste produto já recebe de forma gratuita um chat personalizado que vai ajudar na parte de orçamento, na criação, na estruturação de uma EAP. Então são ferramentas que facilitam a nossa vida. Na época que a gente está vivendo nessa nova era, que eu sempre falo, né, para os nossos alunos, nós estamos vivendo o momento 5.0 da engenharia. Nós precisamos de maior velocidade,
velocidade, mais agilidade, mais assertividade. Então a gente não pode ficar perdendo tempo com coisas que hoje a inteligência artificial pode fazer por nós. Então, ó, entra lá, conheça toda a nossa estrutura e eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí no seu dia a dia. Te encontro no próximo vídeo.